Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Marcelo Sena e essa é a 18ª edição da Entrevista Primaz. Hoje estamos na composição clássica da nossa bancada e eu estou na companhia dos jornalistas Luiz Loureiro e Lui Pereira. Recebemos nesta edição o Dr. Guilherme de Sá Meneguin, titular da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Mariana. Nascido em Ouro Preto e graduado em Direito pela UFOP, com premiação de destaque acadêmico, o nosso convidado já atuou como oficial de justiça, delegado de polícia e professor universitário, obtendo o título de mestre em Direito pela UFMG. Ingressou no Ministério Público no estado de Minas Gerais em 2011, tendo atuado anteriormente nas comarcas de Minas Novas, Ipanema, Manhumirim, Itabira e Ferros. Recebeu em 2015 a medalha do Dia do Estado de Minas e, em 2018, o título de cidadão honorário de Mariana. Integra a força-tarefa constituída pelo Ministério Público de Minas Gerais para apurar as consequências do rompimento da barragem de Fundão, atuando desde 2015 na defesa coletiva dos direitos das vítimas. Olá, promotor Guilherme, agradecemos por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo à Entrevista Primaz. Bom dia a todos os jornalistas, agradeço o convite da Agência Primaz, é uma grande honra participar aqui da Entrevista Primaz e poder contribuir com a divulgação de informação de qualidade para a comunidade. Muito bem, promotor. Nós teríamos muitos começos possíveis para essa entrevista, mas eu gostaria de falar sobre o rompimento da barragem de Fundão. Eu te pergunto como que o senhor recebeu a notícia de que a barragem tinha rompido e quais foram as suas primeiras medidas em defesa dos atingidos? Foi um fato que, a princípio, a gente não acredita que tenha ocorrido. Recebemos a informação lá na promotoria de Mariana, por volta de 4h30, e logo em seguida nós já começamos a entrar em contato para entender realmente o que havia ocorrido. Na própria noite do dia 5 de novembro de 2015, eu estive no ginásio, na Arena Mariana, e não havia nenhum atingido lá, assim, estavam esperando eles chegarem, e foi aí que foi a minha primeira impressão que realmente foi um fato muito grave, porque as pessoas estavam ilhadas, estavam nas comunidades, principalmente Bento e Paracatu, aguardando o resgate. Então, isso já me deixou muito preocupado, e no dia seguinte, as primeiras medidas foram, primeiro, acolher a comunidade, lá no ginásio mesmo, e depois eu já instaurei um inquérito civil e comecei a tomar depoimento de alguns atingidos, que estavam numa condição psicológica melhor. Os primeiros depoimentos a gente tomou dentro da policlínica, em frente à arena. Inclusive, integrantes das comissões de atingidos estavam lá, antes de ter a comissão de atingidos, né, como o da Lua, seu Zezinho, e foram esses primeiros depoimentos que justificaram todas as medidas subsequentes, porque ficou provado, através desses depoimentos e de outros documentos, a gravidade dos fatos. Então, a partir daí, desencadeou uma série de ações do Ministério Público, ações cautelares, ações civis públicas, medidas extrajudiciais também, como a formação das comissões, e daí seguiu uma série de medidas no intuito de defender os direitos dos atingidos. Promotor, em novembro de 2019, o senhor concedeu uma entrevista para o nosso colega Marcelo Sena e listou 10 conquistas do Ministério Público em defesa dos atingidos pela barragem de Fundão. Quero saber, de lá para cá, quais foram os novos frutos colhidos pelo seu trabalho em defesa dos atingidos por barragem? Bom, de fato passou pouco tempo, né? Nós estamos falando aí de 8 meses, 8, 9 meses, e essas conquistas elas estão se consolidando cada vez mais. Infelizmente, por uma opção das empresas de não querer fazer muitos acordos já há algum tempo, nós tivemos que entrar com outras ações na Justiça, dentre as quais eu destaco duas. Uma delas é a respeito dos novos núcleos familiares. Vejam bem,
crime ocorreu em novembro de 2015. Então, ele vai completar 5 anos agora, em 2020, novembro de 2020. Nesse período, as famílias, muitas famílias se alteraram a sua composição, houve divórcio, houve casamento, houve morte, infelizmente. Então, muitas famílias alteraram, né, houve uma alteração da composição familiar. E aí a gente já tinha feito um acordo já há mais tempo de que essa nova realidade tem que ser levada em consideração no momento de reassentar. Você não pode imaginar colocar um casal divorciado dentro de um mesmo imóvel, né? Muitas vezes acaba de uma forma ainda mais complexa, né, os relacionamentos familiares, e nós exigimos e eles concordaram com isso. Porém, a Fundação Renova vem insistentemente negando reconhecer essas novas composições familiares. Portanto, nós tivemos que entrar com uma nova ação para que a Justiça determine o reconhecimento dessas novas composições familiares. Não só daquelas que já estão consolidadas, como aquelas que ainda vão se consolidar, porque a perspectiva de reassentamento ainda é distante. Outra medida que nós adotamos foi a questão da matriz de danos, que felizmente foi julgado pelo Tribunal de Justiça, acolheu o pedido do Ministério Público, né, rejeitou o recurso da Samarco e manteve os recursos necessários, financeiros no caso, para a realização da matriz de danos dos atingidos, que é uma precificação por eles organizada com a ajuda de entidades especializadas nesse tipo de atividade, que é precificar, quantificar o valor de determinadas perdas, e agora os atingidos têm um instrumento adequado para requerer sua indenização. Acredito que essas foram as duas grandes medidas. Quanto à matriz de danos, ela já está consolidada, já foi concluída. Já o problema dos novos núcleos familiares, a gente já entrou com a ação, as empresas já responderam e está para a Justiça, então, para a Justiça decidir como deve ser feito essa reparação dos novos núcleos familiares. Ainda em 2019, o senhor concedeu uma entrevista ao Estado de Minas, e se referindo ao rompimento da barragem de Brumadinho, o senhor declarou, abre aspas, o que a gente percebe claramente é que o Brasil não aprende as lições da história, fecha aspas. Faltando poucos meses para completar 5 anos do rompimento de Fundão, como o senhor lembrou, e faltando também poucos meses para completar 2 anos do rompimento ocorrido em Brumadinho, o senhor vê alguma melhora nesse processo de aprendizado? Muito pouco, muito pouco. Infelizmente, até o momento, nós não temos, de fato, uma legislação de prevenção e de proibição de desastres no Brasil, uma legislação adequada. Existe só uma lei no Estado de Minas Gerais, que é a nova Lei de Segurança de Barragens, que, de fato, trouxe vantagens, mas ela se aplica só ao Estado de Minas Gerais, e tudo indica que as empresas não vão cumprir essa lei, porque elas têm um prazo, salvo engano, até 2023, para descomissionar todas as barragens construídas a montante, né, com alteamento a montante, que é esse modelo de barragem que se rompeu em Mariana e em Brumadinho. E agora é difícil fazer uma avaliação se eles vão cumprir, de fato, essa lei, mas eu acredito que não vão cumprir. Do ponto de vista dos direitos dos atingidos, em primeiro lugar, não tem no Brasil nenhuma lei de proteção a povos e comunidades atingidos por grandes desastres. Então, nós ainda estamos numa lacuna legislativa na qual nós temos que fazer uma interpretação e requerer praticamente tudo judicialmente, porque não tem lei estabelecendo expressamente aqueles direitos. Portanto, a minha avaliação ela não muda, e só lamento que o Brasil continue nesse processo de desrespeito às famílias, às pessoas, às empresas, às pessoas em geral afetadas por grandes desastres, sobretudo de barragens. Recentemente, o senhor participou de uma audiência virtual
muito relacionada à questão da compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Que resultados o senhor pode trazer para a gente dessa audiência? E, além disso, por que é importante a gente defender essa compensação também por terras, e não apenas compensação financeira? Sim. A audiência foi ontem. Também se trata de uma outra ação que o Ministério Público teve que ajuizar. Só fazendo aqui uma pequena retrospectiva, assim que foi definido o terreno, que a Fundação Renova adquiriu o terreno para poder reconstruir a comunidade, terrenos, né, no caso, comunidade de Bento e Paracatu, já ficou claro que não era possível representar de forma idêntica como era a antiga Bento e a antiga Paracatu, né, que foram devastadas pelos rejeitos da Samarco. Então, para garantir a isonomia, nós fizemos um acordo e eles concordaram, né, foi homologado judicialmente à época, isso foi, já vem sendo tratado desde 2016, esse tema. Foi consolidado em acordos em 2018, já há mais de 2 anos, de que aquelas famílias que ficassem prejudicadas, seja em quantidade de terra, de construção, de qualidade da terra, de testada, de relações de vizinhança, teria uma compensação que poderia ser de 3 formas. Em terra, né, mais terrenos, em construções ou em pecúnia. Isso está expressamente escrito no nosso acordo. O atingido tem essas 3 opções. Portanto, isso não se trata de uma ideia que surgiu do nada, isso já vem sendo discutido há muito tempo, e a Fundação Renova se nega a cumprir essa demanda. Então, nós tivemos que entrar com uma ação para que o Poder Judiciário defina os critérios de indenização e de compensações por essas perdas entre a terra original e a terra final, né, definitiva no reassentamento. Portanto, é muito importante que isso seja definido, porque as empresas, lamentavelmente, apresentaram propostas irrisórias de indenização, por exemplo, perda de terra, né, cada metro quadrado, eles estão querendo pagar R$90, R$100. Nós sabemos que o metro quadrado em Mariana é muito mais caro que isso. A própria Fundação Renova vem adquirindo terrenos com valores de metro quadrado de R$2.000, R$1.500, R$3.500. Quer dizer, se o metro quadrado para adquirir em Mariana é superior a R$100, se o atingido perde aquele metro quadrado no reassentamento, ele tem que ser indenizado de acordo com a prática do mercado, e não com aquilo que a Fundação Renova quer definir de forma unilateral junto com as empresas. Isso só me reforça a ideia de que a Fundação Renova não tem independência, não tem autonomia, ela é apenas um tentáculo das próprias empresas, né? Isso fica muito claro quando a gente percebe a quantidade de ações e demandas na justiça e, sobretudo, a insatisfação dos próprios atingidos, não só de Mariana, mas de toda a bacia. O conceito de atingido pela lama da Samarco, ele tem se transformado à medida que surgem novas legislações e novas jurisprudências. O que eu quero saber é, atualmente, quem o Ministério Público caracteriza e considera como atingido pelo rompimento da barragem de Fundão? Olha, essa ideia de conceito de atingido é muito, vamos dizer assim, muito mal entendida, na minha opinião, porque é uma categoria que surge de uma forma de pensamento, não necessariamente dentro das nossas normas jurídicas. Esse é um problema, como a gente já falou no início da entrevista, da ausência de uma legislação específica para comunidades atingidas. Então, o que nós trabalhamos com as normas então existentes é com o Código Civil, com o Código de Defesa do Consumidor, as normas que nós podemos utilizar na prática. E, basicamente, o conceito de atingido é aquele que sofreu algum prejuízo, ainda que exclusivamente moral, em decorrência do colapso da barragem. E aí, é claro, as empresas tentam, de toda forma, dizer que aquele dano não é decorrente do rompimento, ou que aquele dano não existiu, o que nos leva a ter que requerer muitas vezes judicialmente. Então, para nós, o conceito de atingido é todo aquele que teve prejuízo em decorrência do colapso da barragem de Fundão.
Esse prejuízo pode ser exclusivamente moral, não é? A pessoa não precisa morar na comunidade, não precisa ter propriedade na comunidade que foi atingida. Então, para nós, não existe essa distinção, não existe um conceito do Ministério Público. Dentro do Ministério Público, nós não trabalhamos com um conceito fixo de atingido. Nós usamos, de fato, as normas que estão hoje vigentes. O que nós entendemos e isso é que é o mais importante, muitas vezes as pessoas, e sobretudo as empresas, né, tentam limitar as pessoas que eles entendem como prejudicadas, de forma indevida. Por exemplo, uma pessoa que não morava em Paracatu de Baixo, mas trabalhava numa fazenda lá. Não tinha nenhum patrimônio lá, ele trabalhava, mas ele tinha sua fonte de renda trabalhando naquela gleba. Uma vez que aquela terra foi atingida e a fazenda deixou de fornecer para ele um emprego, a culpa não é do empregador, no caso o fazendeiro, a culpa é da Samarco, não é? A culpa é das empresas que retiraram dessa forma o emprego, a fonte de renda que ele atingiu. Então ele é um atingido, pois o prejuízo que ele teve, a perda da sua fonte de renda, não teria ocorrido se não houvesse o rompimento. Se não houvesse o rompimento, ele estaria provavelmente trabalhando lá até hoje. Então, essa questão do nexo causal, que é uma condição que a gente chama juridicamente de condição ou nexo causal, ela tem que ser verificada com a simples pergunta, né? Se não tivesse ocorrido o desastre, como estaria a vida daquela pessoa naquele dia ou nos dias seguintes? Se com desastre ou não, né, tivesse continuado da mesma forma, ele não é um atingido. Se ela mudou para pior por causa daquilo, ele é um atingido. Então, nós temos também comunidades, comerciantes, por exemplo, que não tiveram propriedades atingidas, mas o esvaziamento das comunidades no entorno levou ao comércio da pessoa à falência, né? Por quê? Porque as pessoas de Bento, de Paracatu, de Ponte do Gama, enfim, as pessoas que visitavam o local, que iam lá para, por exemplo, se alimentar num restaurante, já não vão mais. Então, essa pessoa também é uma atingida, porque se não tivesse ocorrido o desastre, ela estaria trabalhando normalmente no seu comércio, no seu restaurante. Então, para a gente, são essas as considerações que são feitas. E isso, evidentemente, me parece muito simples de avaliar, porém as empresas tentam a todo momento evitar, né? Cada centavo que eles economizam é um centavo de lucro para eles. É assim que eles trabalham. Não bastasse todo esse atraso, as protelações no processo de reassentamento, há 5 meses nós tivemos, então, declarada a pandemia da Covid-19. Né? E isso, obviamente, impactou o trabalho de todo mundo, inclusive nos canteiros de obra de Bento Rodrigues, de Paracatu. No Ministério Público já se trabalha com uma possibilidade de descumprimento dos prazos estipulados para a entrega das obras? Como é que estão esses acordos? Essa questão, Luiz, é muito complexa, né? Nós ainda estamos avaliando o real impacto da pandemia no que tange às reconstruções, aos reassentamentos, porque até então, todas as normas que foram publicadas não colocaram a atividade de construção civil como passivo de paralisação, quer dizer, a construção civil continua sendo atividade essencial e ela continua sendo, de fato, um tipo de atividade que não precisa ser paralisada. Então, a nossa avaliação ainda é preliminar, por isso que eu não posso afirmar categoricamente como que nós vamos agir, porque nós estamos dependendo realmente da avaliação dos próximos meses. Talvez mais um mês a gente já tenha alguma clareza sobre a real situação, para aí sim desencadearmos alguma medida. Agora, independentemente disso, nós tivemos que entrar com uma ação na Justiça, que se chama cumprimento de sentença, para que a Justiça fixasse o prazo de reassentamento, de entrega das casas aos atingidos. E, inicialmente, a Justiça definiu agosto de 2020, ou seja, já era para estar concluído, porém, as empresas Vale, Samarco e BHP, elas recorreram e foi adiado para fevereiro de 2021. Contra esse recurso, nós também recorremos para manter agosto de 2020, porque há uma penalidade, uma multa de R$1 milhão por dia de atraso, e isso precisa ser cobrado. Então, caso haja esse acordo,
esse descumprimento dessa decisão judicial. Caso haja esse desacordo, nós vamos cobrar essa multa e outras medidas que são cabíveis. De qualquer maneira, quanto aos efeitos da pandemia, é muito cedo ainda para poder dar um parecer, uma conclusão, porque nós ainda estamos dependendo de uma série de análises, inclusive periciais, para a gente entender o real impacto dessa pandemia nas reconstruções, nos reassentamentos. Nós faremos agora um pequeno intervalo para ouvir o recado do nosso patrocinador e voltamos na sequência com a entrevista primaz dessa semana na qual recebemos o promotor Guilherme Meneguin. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Estamos de volta com a entrevista primaz que recebe nessa semana o promotor de justiça Guilherme Meneguin. Promotor, ainda falando sobre os reassentamentos, as obras nos reassentamentos de Bento e Paracatu principalmente, como que está sendo o acompanhamento, como que o Ministério Público tem acompanhado as obras e o acompanhamento das famílias junto às obras nos reassentamentos? As famílias estão indo aos canteiros mesmo com a pandemia, ou a Fundação Renova apresentou alguma possibilidade de acompanhamento remoto? Bom, essa parte de acompanhamento direto das famílias não é feita pelo Ministério Público, e sim pela Caritas, pela assessoria técnica, que presta essa atividade material, vamos dizer assim, às comunidades. De fato, houve, até onde eu tenho conhecimento, alguns momentos de paralisação de visitas ao canteiro de obras, mas atualmente é possível atingido visitar, observadas todas as normas de segurança, todas as normas sanitárias, aos canteiros de obras e acompanhar todas as atividades, todo o processo de reassentamento. Agora, como isso se dá na prática, no dia a dia, realmente eu não tenho como informar, porque essa parte realmente não cabe ao Ministério Público. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, promotor, a pedido do Ministério Público e por determinação judicial, a região está se preparando agora para o descomissionamento da barragem Doutor, em Antônio Pereira. Que aprendizados as tragédias de Mariana, Brumadinho podem fornecer esse processo, entre a mineradora e os moradores das áreas de Alto Salvamento? Infelizmente, é um aprendizado ruim, porque decorreu de 2 fatos terríveis que ocorreram em Minas Gerais. E eu acredito que o principal deles é a prevenção. Buscar as melhores técnicas para prevenir qualquer tipo de desastre. Já está mais do que claro que dinheiro para as mineradoras não falta. O que falta é boa vontade. Aplicar certamente os princípios do direito ambiental, que é o princípio da prevenção, da precaução, e levar isso para as comunidades, para uma exigência mesmo, junto às empresas, para que elas façam aquilo que deve ser feito para garantir a segurança das pessoas, O que eu vejo, principalmente, se a gente pensar que Mariana ocorreu em novembro de 2015, Brumadinho, janeiro de 2019, houve um tempo suficiente para um aprendizado. Não foi um fato que ocorreu muito próximo do outro. Enfim, foram mais de 2 anos, mais de 3 anos, aliás. Então, o que nós precisamos de fato, aplicar esse aprendizado, porque ele já existe. Como eu disse, é terrível ter existido esse aprendizado de prevenção, mas ele já existe. Em segundo lugar, a Fundação Renova, por exemplo, já recebeu 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Nenhum de nós tem noção do que é 8 bilhões de reais, Nunca, o ser humano comum, o cidadão comum, não tem condição nem de entender o que significa esse valor. Então, o dinheiro não falta. Se você pegar
ao invés de gastar 8 bilhões com uma reparação medíocre, que é o que a Fundação Renova faz, aplicar 1 bilhão em segurança e sustentabilidade, você vai garantir segurança para as comunidades, vai garantir a geração de mais emprego, porque toda medida de segurança, de sustentabilidade, ela gera muitos empregos, né? Que é um problema social que a gente tem que sempre levar em consideração. E vai garantir também um maior aproveitamento daqueles recursos naturais de uma forma racional. Então, assim, as vantagens da segurança, do desenvolvimento sustentável, são muito grandes, só que ela tem um custo. Ela tem um custo, mas ela não impede a atividade industrial minerária de ser lucrativa. Então, o que eu entendo como a principal demanda que as comunidades, né, que a gente aprendeu aqui não aceitar nada que não seja o melhor ou mais seguro. Não aceitar absolutamente nada. Se for o caso, recorrer ao judiciário. Porque se for para ter um acordo ou uma solução, vamos dizer assim, para agilizar, simplesmente agilizar a resolução do problema das mineradoras, é melhor não fazer. Porque dali não vai vir, certamente pode não vir coisa boa, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. Guilherme, o senhor mencionou agora há pouco a questão da assessoria técnica, a Caritas, que acompanha os atingidos aqui do rompimento de Fundão. E nós temos, a Agência Primaz tem tentado fazer um acompanhamento de uma situação que está ocorrendo agora recentemente em Antônio Pereira, o colega Luiz mencionou, de certa forma, isso, e a gente descobriu que, por relatos de moradores de Antônio Pereira, que houve uma espécie de uma proposta informal para que não fosse contratada uma assistência técnica. A gente sabe que a relação entre Renova e Caritas também não é das melhores. Como é que o senhor, embora essa questão também diga respeito a Antônio Pereira, que é de outra comarca, como é que o senhor vê essa informação e por que as mantenedoras temem tanto a participação de uma assessoria técnica? Bom, como informado, né, Luiz, eu não vou comentar a situação específica de Antônio Pereira, porque pertence à comarca de Ouro Preto, mas enquanto a pergunta sobre assessoria técnica, o que as empresas temem, isso fica muito claro quando a gente percebe que a assessoria técnica funciona como uma garantia de direitos dos atingidos. As pessoas que estão mais desamparadas pelas assessorias técnicas, quem não tem, é justamente aquela pessoa que aceita acordos medíocres, aquela pessoa que é facilmente intimidada, enganada. Infelizmente, a gente olha aí, né, pessoas caindo em golpes, né? A gente pensa, às vezes a gente, né, com pessoa com um pouco mais de conhecimento, como é que a pessoa caiu nesse golpe, né? Como é que a pessoa aceitou isso, aquilo? São pessoas muito humildes, né? Que não têm condição, muitas vezes, de avaliar o que a pessoa está falando. Chega um cidadão lá, isso foi um relato assim, eu posso ler mais de 1000 relatos eu escutei desse gênero. Não, chegou alguém lá da Renova, alguém dessa marca, alguém da Vale, falou, não tem direito a isso não. Eu falei, mas como não? Ah, não, doutor, foi há uns 2 anos atrás, falou que não tem direito a isso. Eu falei, não, vai lá no Ministério Público, vai lá na Cades, o senhor tem direito sim a isso, né? O senhor se enquadra nessas condições. Então, por exemplo, a questão do auxílio financeiro, né, que os atingidos recebem, e que começou a ser aplicado em Mariana, numa ação civil pública que nós ajuizamos. E aí virou um paradigma que se espraiou pela bacia do Rio Doce, e em Brumadinho vem sendo aplicado a mesma exigência, né, o auxílio financeiro mensal aos atingidos. Vários atingidos, depois de 2, 3 anos, procuravam saber, e aí quando relatavam, não, eu fui na Renova, eles falaram que eu não tinha direito, fui na Samarco, falaram que eu não tinha direito, e aí eu deixei para lá. Esse era um relato clássico. Na hora que a gente foi avaliar, mas peraí, você perdeu renda por conta do desastre, você é um atingido, você tem esse direito. E aí nós entramos com algumas ações na justiça, a maioria absoluta do que nós entramos recebeu, eu diria que 90% daquelas pessoas que não haviam recebido o auxílio, que deveria ter sido pago espontaneamente pelas empresas, só foram pagos depois da decisão judicial, ou depois de acordos feitos judicialmente. E, a partir de um determinado momento, nós fazíamos um dossiê e encaminhamos para a Defensoria Pública. Não é? Então, nós fazíamos uma análise de cada atingido e demonstrávamos claramente que ele tinha um direito,
e encaminhávamos para a Defensoria Pública e, segundo o que o doutor Luiz me passou, a maior parte foi julgado procedente, a maior parte das pessoas que requeriam foram procedentes. Então, onde que está errado aí? Está errado porque cada atingido que recebe um auxílio financeiro é um prejuízo, né, entre aspas, para as mineradoras e para a Fundação Renova. O grande receio da assessoria técnica é que a assessoria técnica, ela respeita os atingidos, ela faz os atingidos terem um certo o conhecimento adequado de todos os seus direitos e, principalmente, são fundamentais para garantir esses direitos. Esse é o grande temor. Até hoje, várias comunidades da Bacia do Rio Doce não têm assessoria técnica e não têm esse direito que vários atingidos de Mariana conseguiram, porque tiveram a intervenção eficiente da assessoria técnica. Então, a assessoria técnica, ela é fundamental para ajudar pessoas que estão numa situação vulnerável. É uma atividade que, no fundo, não custa tão caro. Se a gente pensar os bilhões que eles gastam com a Fundação Renova, com a Caritas é muito pouco, comparado ao quanto que eles gastam com a Fundação Renova. E ajuda a garantir os direitos dos atingidos. Por isso eles tentam, de todas as formas, retirar a assessoria técnica. A assessoria técnica foi uma das, quando foi falado aqui, uma das 10 inovações que a gente implementou e que as empresas têm pavor da assessoria técnica. Tem um verdadeiro pavor. E, de certa forma, né, do ponto de vista deles, né, com razão. Né, do ponto de vista deles. Agora, do ponto de vista da justiça, do que é correto, aí não, né? Eu acredito que toda coletividade tem que ter uma assessoria técnica, toda coletiva que sofreu um dano coletivo, como esses casos, tem que ter uma assessoria técnica. Em Mariana já está até famosa aquela ação da BHP na Inglaterra, porque ela tem se tornado, para muitos, aqui a esperança de quantias exorbitantes de dinheiro chegando para o município. O senhor, enquanto membro do Poder Judiciário, entendido do campo do direito, o que o senhor pode nos dizer dessa ação e, na sua opinião, quais são as reais chances dos proponentes vencerem essa ação e esses recursos chegarem para Mariana? Ou para cidades atingidas, né? Porque não é só Mariana que propôs a ação. Sim. Bom, eu vou limitar meus comentários nesse campo, porque como se trata de uma outra jurisdição, né, jurisdição inglesa, apenas, em primeiro lugar, nosso Código de Processo Civil ele permite ter um dispositivo claro, nesse sentido de que uma ação proposta no exterior não prejudica ou não induz o que a gente chama juridicamente de litispendência, ou seja, quando tem duas ações idênticas na justiça, né, quando tem duas ações idênticas, só uma pode ser julgada. Essa é uma regra do nosso processo civil. E aí a ação mais antiga permanece e a mais nova, ela é extinta. E essa regra não se aplica com ações no exterior. Ou seja, não há litispendência entre uma ação no Brasil e uma no exterior, ainda que respeite aos mesmos fatos. De qualquer maneira, a jurisdição inglesa tem especificidades às quais eu não tenho conhecimento, não tenho a possibilidade de te dar uma afirmação concreta sobre a viabilidade dessa ação, como que é a tramitação, porque o sistema jurídico é muito diferente. O sistema jurídico no Brasil é o civil law, lá é o common law, lá é um direito costumeiro, que já vem há centenas de anos sendo consolidado em normas, em precedentes judiciais. E no Brasil, basicamente é o civil law, onde nós temos a principal fonte do direito à lei. Não é? Então, por exemplo, a ação civil pública, as ações coletivas, elas surgem nos países de common law de prática judicial. Não haviam leis esclarecendo o que era uma ação coletiva na justiça. No Brasil, não, nós precisamos ter uma lei de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, para definir o que é a ação coletiva. No caso, foi a ação civil pública a primeira que ingressou no nosso sistema jurídico. Então, é muito difícil fazer essa avaliação. Eu não tenho condições de conhecimento mesmo para poder fazer uma afirmação sobre se vai vencer, se não vai, se há possibilidade de vencer. Apenas gostaria de deixar registrado que uma das coisas que, principalmente a comunidade jurídica, se interessa é se essa ação no exterior ela se confunde com a nacional. E isso, de fato, é irrelevante, porque o nosso Código de Processo Civil diz que não há litispendência, então pode tramitar regularmente no exterior
uma ação sobre fato ocorrido no Brasil. Como vai ser o julgamento dessa ação, aí já é uma outra questão que nós não temos condições realmente de esclarecer qual será o desfecho dessa ação. Promotor, essa é longe de ser a sua primeira entrevista desde o rompimento da barragem, né? E o que tudo indica também não será a última. Eu quero saber como o senhor lida com esses holofotes e qual a sua opinião sobre o protagonismo que o judiciário tem assumido nas narrativas da política brasileira. É uma ótima pergunta. Eu preferia, sinceramente, viu? Pode ter certeza que eu queria que essa fosse minha última entrevista. Seria ótimo ser essa minha última entrevista sobre esses fatos, porque, de fato, é muito triste a gente ter que sempre estar voltando àquele dia lamentável, à tristeza, à lamentação, a todo dano, prejuízo, enfim, morte de pessoas inocentes, crianças. Tudo isso é muito triste e a gente lamenta muito que isso tenha ocorrido e que eu tenha que voltar nesse assunto. Eu, particularmente, garanto a vocês que não tenho sede de holofote. Pelo contrário, eu gostaria de ser mais discreto possível. O problema, e que isso é que me leva a aceitar os pedidos de entrevista, é justamente essa questão da narrativa. A gente vê muita distorção sendo divulgada, seja por falta de conhecimento, seja intencionalmente, seja porque foram induzidos pelas empresas, não é? E toda mentira, ela causa um dano terrível na nossa sociedade. Eu tenho 2 princípios na minha vida com os quais eu não largo, né? Que é o princípio da verdade e da justiça. Esses 2 princípios, para mim, eles são muito claros, né? Como você deve tratar as coisas. A verdade, ela tem que sempre prevalecer. E a justiça também. A justiça se trata justamente de dar a cada um o que é seu. E as empresas não deram o que é de direito aos atingidos, né? Então, assim, até uma questão até mesmo filosófica, moral, ética, é por isso que eu venho e aceito os pedidos de entrevista. Justamente para poder esclarecer para a população os fatos, no caso a realidade, e o direito, o que é a justiça, né? Para mim, a justiça ela tem, assim, uma balança muito clara, que são 2 princípios, né? Igualdade e dar a cada um o que é seu, que acaba, no final das contas, sendo a mesma coisa, né? Então, quem comete um crime tem que pagar por aquele crime. Quem sofre um prejuízo deve ser reparado daquele prejuízo. Justiça é isso. E o que a gente não está vendo agora, reparação e justiça não é só dar ali R$1.000 e pronto, acabou e resolveu, não. Justiça de verdade, a reparação de verdade, ela tem que ser integral. Né? A pessoa que perdeu uma casa é diferente daquela que teve um esbarrão no para-choque. Né? É um direito fundamental o direito de moradia. Então, isso tem que ser uma reparação realmente severa. Quando a gente analisa, por exemplo, decisões no exterior, onde indenização por lesões corporais, por exemplo, dá mais de $1 milhão, etc., morte, 5, 10 milhões de dólares, no Brasil, 200 mil. Que justiça é essa? Que é dar cada um? Né? Que é reparação integral? Da mesma forma, crime, né? Pessoas cometem crimes terríveis no Brasil e recebem penas irrisórias. Nós vimos aí, salvo engano foi ontem ou anteontem, o STJ soltou o Misael, que matou a Mércia, né? Quer dizer, um homicídio, cara. Como é que a gente pode chegar a uma conclusão de que isso é certo? Né? Num país sério, um indivíduo desse teria pegado prisão perpétua. Né? Da mesma forma, eu poderia falar aqui inúmeros crimes graves, né? Mas eu vou falar só do crime, né, cometido pelo ex-goleiro Bruno. Cara, matar uma mulher como ele matou, né? Deixar uma criança órfã de mãe, tudo aquilo é muito grave. E o cara tá lá curtindo a vida, se não me engano, é Arraial do Cabo. Né? Então, justamente contra esse tipo de ideia, e também os que cometeram os crimes em Brumadinho e Samarco, né? Da Samarco da Vale, estão todo mundo solto. Então,
justamente para restabelecer a verdade e tentar, de alguma forma, contribuir para a realização da justiça. Fora isso, eu não tenho, assim, eu tenho amizade pelos jornalistas, pela imprensa, acho um trabalho fundamental, né? E é por isso que eu concedo entrevista. Fora disso, né, eu gostaria de estar conversando com vocês aqui de cultura, de história, dos 300 anos de Minas Gerais, seria ótimo, né? Mas, infelizmente, nós temos que falar sobre esse assunto por causa das narrativas que são distorcidas, vamos dizer assim. Mas ainda dessa linha e diante de todo esse protagonismo, você já foi convidado a se candidatar? Se eu fui convidado a candidatar? Não, não. Assim, as pessoas falam às vezes isso, mas eu não tenho interesse de sair do Ministério Público, uma profissão que eu gosto muito, que eu tenho como satisfação exercer. Eu acho muito importante a questão política. Eu vejo hoje, inclusive existe um grande problema, né? Não sei se a imprensa tem conhecimento disso, que os integrantes do Ministério Público e do Judiciário ficaram alijados da participação política. Porque nós não podemos nos candidatar. A gente só pode se candidatar se a gente pedir exoneração do cargo. Ou seja, qualquer pessoa no Brasil, de qualquer cargo, qualquer profissão, pode se candidatar a qualquer coisa, praticamente. Existem requisitos na lei, de idade, etc. Mas pode se candidatar a qualquer coisa, exceto promotores e juízes. Então, nós ficamos alijados da participação política. E aí até li um livro do Roberto Lira, que foi um promotor de justiça muito famoso, trabalhou no júri no Rio de Janeiro, tem vários livros escritos, ele fala sobre teoria e prática do júri, né? Ele fala da necessidade do judiciário, né, do Ministério Público, de alguma forma, participarem da vida política, mas decorrente de um afastamento das funções, e não de um pedido de exoneração. O que essa lei fez foi justamente alijar o Ministério Público e o Judiciário da participação política. É o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Ele teve que pedir exoneração para poder se tornar ministro da Justiça, e agora ele se exonerou como ministro da Justiça, ele não é nem ministro da Justiça, nem juiz, né? Quer dizer, é uma situação muito complexa. Então, Guilherme, voltando à questão da pandemia, mas agora falando mais em termos até mesmo de sua atuação, que tem sido bastante presente na fiscalização dos atos, do comportamento, etc. Um estudo da Secretaria de Saúde de Minas Gerais acaba de autorizar que, entre várias outras cidades, Mariana, Ouro Preto e Itabirito passem para a onda amarela. Mas aqui em Mariana, a gente tem observado, entretanto, que, com raras exceções, o comportamento já vem sendo esse, pelo menos há aproximadamente 2 semanas. A gente vê estabelecimentos comerciais que não deveriam estar abertos pela onda vermelha, mas que estão, embora mesmo com algumas restrições ao uso, etc. Mas, ou seja, já estavam trabalhando como se fosse a onda amarela. Como é que o senhor avalia essa situação, inclusive sobre a possibilidade ou a eventual omissão do poder público na fiscalização da aplicação do Minas Consciente? Ótima pergunta, Luiz. Só não vou falar de situações assim hipotéticas, né? O que acontece é que nós entramos com uma ação civil pública, vocês têm ciência disso, exigindo uma série de medidas. Inicialmente, esse pedido foi negado e depois, como teve uma ação declaratória de constitucionalidade no TJMG, constou as regras do Minas Consciente como obrigatórias, sobretudo no que tange à observância dessas ondas, né? Onda amarela, onda vermelha, onda verde. O que a gente percebe, Mariana, é que, assim, por um lado, houve um descumprimento muito forte das normas, né? Lamentavelmente, muitas pessoas infectadas e muitas mortes. Para um município, claro, um município de 60 mil habitantes, que é Mariana. Mas, apesar desses problemas, Mariana, houve um controle, né? Hoje, Ouro Preto, por exemplo, já ultrapassou o número de mortes, Mariana. E quanto à atuação do município, nós temos essa ação civil pública, onde nós estamos exigindo a fiscalização adequada, né? Inclusive, recebemos várias denúncias de estabelecimentos, requisitamos ao município que fizesse essa fiscalização em loco desses estabelecimentos,
mas ainda não houve resposta de todas as nossas requisições. Então, por isso, eu não posso dizer se será cabível alguma punição pela omissão municipal, mas nós estamos, sim, apurando todas essas omissões de forma que a gente possa futuramente tomar alguma medida adicional. De toda forma, é aquela questão, né? Não adianta, o município não tem condição de fiscalizar todo mundo. Parte muito da consciência das pessoas, da consciência do povo. Eu fico, assim, fazendo uma comparação, né? Muitas pessoas têm gato de energia elétrica, né? Então, assim, isso gera um custo maior para toda a sociedade. Não sei se as pessoas têm ciência disso, mas a CEMIG, por exemplo, ela faz uma cobrança de acordo com o total de energia consumida por toda a comunidade, né? E a partir dali que ela calcula os valores e aí individualiza na conta, né? Mas se não tivesse nenhum gato, por exemplo, todos teriam uma redução na sua conta. E é impossível a CEMIG fiscalizar todos os gatos que existem em Minas Gerais, por exemplo. Então, assim, eu concordo, o município teve seus problemas, tem seus problemas e nós estamos apurando, mas nós não conseguimos fazer tudo se não houver a participação do povo. O povo tem que entender, né, qual que é a sua parcela de responsabilidade na realização do bem-estar. Emendando, doutor Guilherme, quando se fala aí num eventual mundo pós-Covid, ou num mundo pós-Covid, o tal do chamado novo normal, como é que o senhor imagina dar continuidade ao seu trabalho, especificamente falando em relação à questão dos atingidos, né? O que os atingidos podem esperar ainda do Ministério Público? A questão da Covid, realmente, a pandemia já gerou uma mudança social, que eu acredito que já estamos vivendo essa mudança social e econômica também. Essa entrevista é claramente uma consequência, e acredito que outras entrevistas, mesmo após a pandemia, ocorrerão por meio de videoconferência. Existe uma facilidade, um novo procedimento que eu acho que vai ficar. Então, eu acredito que sim, que vai haver mudanças, né, que permanecerão mesmo após a pandemia. Em segundo lugar, quanto ao nosso papel junto à comunidade, nós vamos continuar atuando da mesma forma. Nós já tivemos uma audiência por videoconferência, já estamos fazendo reuniões também por videoconferência. Eu acredito que esse modelo de reuniões por videoconferência, ele deve permanecer, né? A troca de documentos eletrônicos, sem precisar ir fisicamente, ela vai permanecer também, não tem dúvida quanto a isso. Isso tem facilitado muito o nosso trabalho, por exemplo, em relação a Caritas, né? A gente requisitava algum documento, algum estudo, algum relatório, e aí tinha que ser entregue lá para eles, aí depois eles entregavam lá. Não, hoje tudo vai por e-mail ou pelo sistema eletrônico do Ministério Público, e isso tem agilizado muito. Então, sobre o nosso trabalho nesse novo contexto, ele vai continuar sendo dedicado, visando o bem-estar, a dignidade dos atingidos, mas com, eu acredito que ferramentas até melhores do que o que ocorria antes. Se a gente pode dizer que alguma coisa de boa veio da pandemia, talvez seja uma introdução dessas ferramentas eletrônicas de videoconferência que é estranho, né? Porque elas já estavam disponíveis, assim. Enfim, a gente já poderia ter vários programas para fazer videoconferência, vários sistemas eletrônicos, e agora eu acho que houve um impulso, né, à consolidação desses instrumentos. Então, na nossa visão, o trabalho continua sendo o mesmo, mas com essa modificação. Estamos chegando ao final dessa edição da Entrevista Primaz. Nós agradecemos muitíssimo a participação do promotor Guilherme e nós dedicamos, promotor, os instantes seguintes às suas últimas considerações. Bom, queria agradecer inicialmente à Agência Primaz, ao Luiz, pelo convite, reconhecer o trabalho da agência, sério, que tem sido
Eu sempre vejo com bons olhos iniciativas novas de imprensa para que a informação possa ter a maior divulgação e melhor possível. Quero também agradecer a comunidade marianense, que sempre apoiou o nosso trabalho. A maior parte das pessoas nos reconhece como um trabalho bem feito, nos critica quando tem que criticar e apresenta o auxílio necessário, né? Continuamos com as portas abertas, né? Mesmo na pandemia nós estamos funcionando, né? Nós temos uma restrição de atendimento, mas a pessoa pode ir lá no fórum, que será designada uma data, serão observadas as normas sanitárias, e dizer que nosso trabalho continua. O Ministério Público está à disposição da comunidade, e que a gente muitas vezes sofre ataques o tempo todo, o Ministério Público é isso, que é aquilo, né? Mas nós estamos cumprindo o nosso dever, a nossa função, que é de fiscal da ordem jurídica. E nada acontece de uma forma absurda do nada, né? Tudo é baseado em investigações, em dados, e sempre haverá oportunidade de defesa. Sempre haverá oportunidade de defesa. Nós trabalhamos sempre, geralmente, sempre com critérios técnicos e respeitando os direitos de todos. Mas nós temos uma função. Né? Não é à toa que o integrante do Ministério Público é um promotor de justiça, para realizar a justiça. Então, eu agradeço a Agência Primaz, agradeço a comunidade e fico à disposição para esclarecimentos e para uma... se Deus quiser, a próxima entrevista não vai ser sobre isso, seria muito bom se fosse todos os problemas da comunidade atingida, mas isso é muito difícil. Então, tenham um bom trabalho para todos vocês aí. Agradecemos os elogios para o promotor e assim a gente encerra a nossa 18ª edição da Entrevista Primaz. Agradecemos também a você que está conosco até agora, pela sua audiência, e a gente te convida a se inscrever no nosso canal no YouTube para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!